Neste vídeo, uma breve biografia do pastor Alfredo Reikdal, que liderou por 67 anos a Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, em São Paulo. Um verdadeiro recorde nacional e mundial. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Alfredo Reikdal, antigo líder das Assembleias de Deus, Ministério do Ipiranga em São Paulo, e um dos pastores que exerceu suas atividades por mais tempo no Brasil. O templo sede da igreja, também conhecido como Catedral da Independência, por estar localizado próximo ao local onde foi proclamada a independência do Brasil, é um dos mais belos templos das Assembleias de Deus em nossa pátria. Alfredo Emílio Reikdal nasceu às 14 de junho de 1915 em Tietê, município de São José dos Pinhais, Paraná. Era filho de Carlos Magnus Reikdal, de origem islandesa, e de Elsa Otto Reikdal, de origem alemã. Foi o primeiro filho de uma prole de 3 homens e 8 mulheres, o qual mais tarde veio a ser um forte e valoroso homem nas mãos de Deus. Em abril de 1929, converteu-se a Cristo em Curitiba, acumulando 81 anos de serviços dedicados a Deus. Ainda em 1929, recebeu o precioso batismo com o Espírito Santo e 3 meses depois foi batizado nas águas pelo pastor Bruno Skolimowski. De 1937 a 1939, cooperou na Assembleia de Deus em Paranaguá, Paraná. Em novembro de 1939, foi consagrado pastor em Curitiba e é enviado para a cidade de Itararé, São Paulo. Em 1942, a convite de seu sogro, pastor Bruno Skolimowski, que na época presidia a Assembleia de Deus no Belém, São Paulo, transferiu-se para aquela capital. Ali permaneceu durante 1 ano, quando assumiu interinamente a Assembleia de Deus no Ipiranga. O pastor Bruno Skolimowski, ao chegar em São Paulo para liderar a Assembleia de Deus no Belenzinho, também não hesitou em chamar Alfredo, em 1942, para auxiliá-lo. Designado para assumir a Assembleia de Deus no bairro do Ipiranga, teve como missão superar uma grave crise ministerial. Em meio a sentimentos de rivalidade e oposição, Reikdal liderou interinamente a congregação com amplos e irrestritos poderes administrativos. Tomou posse em julho de 1943. Agradou tanto que foi confirmado no cargo, onde permaneceu por mais de 6 décadas. A Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, organizada em 29 de junho de 1931, pelas mãos de Vitalino Piro, teve mais 3 dirigentes quando passou definitivamente a responsabilidade do pastor Reikdal em 26 de julho de 1943, encontrando cerca de 171 membros e 3 congregações. O início no Ipiranga foi de muitas dificuldades. A falta de transportes na época fazia a família pastoral percorrer vários quilômetros a pé para atender o trabalho. Mas a obra cresceu, ganhou autonomia e várias igrejas foram abertas na cidade de São Paulo, no interior do estado, e nas regiões de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Reikdal também foi fundador, diretor em diversas gestões e presidente da Comadesp, Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, e outros, quando, em 1996, solicitou o desligamento da fundação para a Comoesp ligada ao seu próprio ministério. Defendeu institutos bíblicos nas Assembleias de Deus, quando estes eram ainda chamados de fábricas de pastores.
Chorou certa vez ao ser impedido de defender os temíveis seminários na Convenção Geral. Rigoroso, não franqueava o púlpito a pregadores e cantores itinerantes. Criou em 1955 o Departamento de Assistência e Cultura. Em 1956, abriu uma escola primária e curso de alfabetização para adultos. Projetos arrojados para a época. No ano de 2010, no Ministério do Ipiranga, existiam cerca de 800 congregações espalhadas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Uma estimativa de 200 mil membros e contava com um quadro de 7 mil obreiros, entre cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários e pastores. Ele foi o primeiro pastor no Brasil a ocupar a presidência de uma única igreja por mais de 6 décadas. A obra de maior destaque deixada por ele foi, sem dúvida nenhuma, o magnífico Templo da Assembleia de Deus, cuja arquitetura ímpar e o grande relógio na torre embelezam o centro do bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. É um verdadeiro monumento das Assembleias de Deus. O pastor Alfredo Reikdal teve grandes atuações em convenções no estado de São Paulo e nas assembleias ordinárias da CGADB. Foi eleito para a então Junta Executiva das Deliberações da entidade por ocasião da Assembleia Geral ocorrida em 1959 no Rio de Janeiro, na época ex-capital do país. De 1964 a 1971, foi conselheiro da CPAD, ocupando a primeira secretaria da mesa diretora do Conselho Administrativo da editora. Declarava-se um assembleiano ortodoxo e sectário, reprovava movimentos ecumênicos e inovações no meio assembleiano. Chegou a fundar a Convenção dos Ministros Ortodoxos da Assembleia de Deus no estado de São Paulo e outros, como o ESPO, por discordar dos rumos da Comadesp, entidade à qual era ligado. Bem-sucedido no ministério, Alfredo Reikdal não teve igual êxito na vida política partidária. Concorreu sem sucesso a deputado estadual em 1970, 1972, 78, 82, 86 e 90. Disputou o cargo de vereador nas eleições municipais em São Paulo em 1976 e 1989, mas não foi eleito. Ao aventurar-se nessa seara, não somente como membro, mas também como pastor, foi chamado de herege e excomungado por muitos. Aos 95 anos, faleceu às 2h30 da madrugada do dia 23 de março de 2010, no Hospital Santa Catarina, onde recebeu toda e devida atenção médica. Seu velório foi realizado no templo sede da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, na Avenida Doutor Ricardo Jafé, 214 Ipiranga, São Paulo, e o seu sepultamento no Cemitério da Paz, com a presença de milhares de crentes e centenas de pastores e obreiros em geral. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.